Que Jesus abençoe o nosso estudo de hoje, trazendo a clareza e o entendimento de todos a respeito do significado do anjo guardião. Nós sabemos que cada um de nós possui o acompanhamento desse amigo fiel e, portanto, por mais que nos sintamos sós, temos que ter em mente que ele nos acompanha sempre, respeitando o nosso livre-arbítrio, é claro, mas nos direcionando para que as nossas escolhas possam ir ao encontro de nossas reais necessidades. Bom, para isso o Livro dos Espíritos reservou diversas questões que foram respondidas pelos Espíritos a respeito desse tema. Vamos lá então a essa leitura. E a primeira questão é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E a primeira pergunta: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Aí vem a resposta: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então ele vai estar sempre acima do seu protegido. Ele vai estar sempre protegendo, mas numa ordem mais elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? E a resposta: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Outra questão: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Mais uma pergunta: dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Aqui essa resposta é interessante, porque um espírito protetor, ele tem como foco principal proteger aquele que está sob sua proteção, o seu protegido. Mas isso não impede que ele possa proteger com menos exclusividade outros espíritos, né? Então ele não vai se negar a uma proteção espiritual de outro, ele não vai renunciar a isso. Mas, de qualquer maneira, o seu foco, o seu objetivo maior é o seu protegido. E mais para frente, outra questão: momentos haverá em que o espírito deixe de precisar e então por diante do seu protetor? Então, aqui eles estão perguntando se em algum momento nós poderemos abdicar desse espírito protetor, não necessitando mais dele, da sua proteção. E a resposta: sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. E atente para o final: isso, porém, não se dá na Terra. Então, como isso não se dá aqui na Terra, então
é sinal que todos nós, ainda aqui na Terra, encarnados na Terra, precisamos desse espírito protetor. Todos nós, sem exceção. Próxima pergunta. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? E a resposta. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Então nós ficaríamos estacionados, só aguardando a decisão deles. Então é por isso que eles ficam, de uma certa maneira, nos intuindo, mas não de modo ostensivo, né? E continuando, para que esse possa adiantar, nós, no caso, precisamos de experiência e adquirindo-a frequentemente a nossa custa. É necessário que exercitemos nossas forças, sem o que seríamos como a criança a quem não consentem que andem sozinhas. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Então ele vai nos acompanhando a trajetória, nos intuindo aqui e ali, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Próxima questão. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? E a resposta: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. E aqui é verdade. Um educador, um professor, sempre vai se sentir ditoso quando ele consegue transmitir, quando ele consegue transformar aquele aluno em algo de melhor, em algo que ele conseguiu com o seu próprio esforço, essa mudança. Então, é a mesma sensação, e isso não tem nada a ver com o material. É a sensação de triunfo, é aquela sensação de ter feito, assim, de ter cumprido o seu dever. E outra pergunta: é responsável pelo mau resultado dos seus esforços? Aqui eles estão perguntando se, no caso negativo, se ele é responsável pelo mau resultado, quer dizer, quando o protegido não corresponde aos seus esforços. E aí a resposta: não, pois fez o que de si dependia. Então ele fez tudo o que podia até aquele momento. A partir daí é o livre-arbítrio, não é? Continuando. Na vida espírita, reconhecemos o espírito nosso protetor? E a resposta: de certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnar. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Aí vem a resposta dos espíritos. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia.
o progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que esse realize, o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comporta em a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. E aqui, completando, o espírito, mesmo que seja de ordem inferior, como eles se referem aqui em um estado de selvageria, uma coisa sempre é certa: todo espírito terá o seu espírito protetor. Todo encarnado terá o seu espírito protetor. Agora, uma coisa é ponto pacífico. Esse espírito protetor será sempre de uma ordem superior à daquele protegido. Então, nunca vai haver um espírito protetor de uma ordem inferior ao seu protegido. E agora, para comprovar a dedicação desse nosso amigo espiritual, poderemos narrar uma comunicação que se encontra no livro O Céu e o Inferno, no capítulo Expiações Terrestres, intitulada Letil. Vamos então a essa leitura. Esse industrial, que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864 de modo horroroso, incendiando-se uma caldeira de verniz fervente. Foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candescente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, a distância de mais de 300 metros. Quando lhe puderam prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo seus negócios com a perfeita lucidez. Em toda a cruel agonia não lhe ouviam um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de todos os que o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas. E assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. Em certos casos, a confiança no que os espíritos lhe diziam ia até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris, a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte, e ainda sob a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação: profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri, quanto sofri! Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas, essa que padeceste, ó espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações, e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Aqui no caso é interessante, porque ele, como espírito, Leitio, ele se refere na terceira pessoa ao Leitio encarnado,
Então, ele já trata aquele Lentil que estava encarnado, que foi queimado, numa terceira pessoa, como se não fosse mais ele, né? Interessante. E vamos continuando. Esposa minha muito amada, não chore, que em breve essas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo. E agora vejo que sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que não me deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha ao meu lado. Parecia ser um reflexo das minhas dores, a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo de guarda que, silencioso e mudamente, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: Vem, meu filho, torna a ver o dia. Então, respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa e ele me disse: Estão todos na terra, e tu, filho, estás entre nós. Eu procurava o lar onde, sempre em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não pude, por mais tempo, tolerar o espetáculo, e, comovidíssimo, disse ao meu guia: Ó, meu anjo bom, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá, tenho sofrido menos, e se não tivesse visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes os amigos, seria quase feliz. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou contá-la para vós. Vai para 2 séculos, mandei queimar uma rapariga, inocente como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Ó, quanto és grande, justiça divina! A ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate. E ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei, e vós me perdoaste, ó Deus. Quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente? Essa lembrança é que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoe. Ó, vós adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela ignorância do passado. Ó, irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se essa lembrança vos acompanhasse à terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderíeis vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento, aí, é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias, e como recompensa à resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. O caráter do Senhor Lentil, na última encarnação, prova quanto seu espírito se aperfeiçoou.
A conduta que teve seria o resultado do arrependimento, como das boas resoluções previamente tomadas. Mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mister que suportasse como homem o suplício a outrem infligido, e mais ainda a resignação que felizmente não o abandonou nessa terrível contingência. Naturalmente, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo: Deus é justo, logo é porque as mereci. Através desse caso, poderemos perceber a atuação desse espírito protetor e o seu acompanhamento no momento decisivo da expiação de Letil. Todos temos culpas, todos estamos em processo de resgate de dívidas, mas todos temos também esse irmão a nos dar forças no momento decisivo de nossas provas. Por aqui, nós vamos perceber a necessidade que todos temos de confiar, porque Deus nos perdoa, mas não nos isenta de resgatar as faltas cometidas. Ao mesmo tempo, Ele não nos desampara, colocando a cada um de nós um irmão abnegado a nos acompanhar em nossas lutas. Confiemos, portanto, na justiça divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.